Tá pensando em entrar para o mercado do audiovisual e não sabe qual câmera escolher? Eu vou te apresentar uma que ela é excelente, tanto para vídeo quanto o mercado fotográfico, seja para esportivo, casamentos, aniversários, ela vai te atender. Hoje eu vou te falar da Canon R10. Esse vídeo aqui é para descomplicar a sua vida. Eu mesmo já passei por isso, já vi vários vídeos no YouTube antes de fazer a minha escolha da câmera, então eu espero que esse vídeo facilite a sua escolha também. E antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like, que isso ajuda a gente a continuar a produção dos nossos conteúdos. Bom, a Canon R10, que está aqui na minha mão, é uma câmera mirrorless. O que é isso? Diferente dos modelos antigos, das Canon 60D, por exemplo, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela, é uma câmera que a luz entra direto no sensor. É como se fosse o sensor do celular, se você olhar assim pelas câmeras do celular, os sensores são bem pequenininhos, ela tem um sensor muito maior. É como se fosse uma câmera super potente. Então entra mais luz, entra maior qualidade, nitidez, e ela consegue ser traduzida da melhor forma para a câmera. Então as câmeras antigas, elas tinham um espelho. Então uma entra pelo espelho, reflete no espelho para ter a informação, por isso elas são maiores. Essa é uma tecnologia muito mais avançada. A luz entra direto no sensor. Então ela absorve essa luz e reflete em imagem. Então essa é basicamente a diferença de uma mirrorless para uma DSLR. A câmera R10 ela tem um sensor. Esse sensor chama APS-C. Pensa no sensor com o olho humano. O olho humano ele tem uma quantidade de absorção de luz. A câmera, aí o olho humano seria, por exemplo, a do celular. A da câmera seria um olhão maior. Então ele consegue absorver mais luz, ele consegue absorver mais informação e isso lhe proporciona maior qualidade de imagem, nitidez. Porque quanto mais luz absorve, ele vai precisar de menos ISO. E ISO é muito importante para a sua câmera. Você pode observar, principalmente para fotografias à noite, é um dos maiores sofrimentos do fotógrafo, né? Fica muito escuro uma foto, fica muito granulada. Então, por esse sensor ser maior, ele consegue absorver mais luz, você não precisa tanto de esforço da sua câmera, comparado a uma de um celular, certo? Então, esse sensor é como se fosse um olho grande, que vai absorver mais luz. Outro ponto importante da Canon R10 é seu processador. Se o sensor seria o olho, o processador seria o cérebro, né, dela. Então ela é um cérebro assim, extremamente potente. Você pode observar aqui nas Canon R6, que é uma Canon já de alto desempenho, né? E a R3 então nem se fala, são câmeras aí que a R6 está por volta aí dos 15 mil, 14 mil, é algo em torno disso. Então já são câmeras de alto nível. Ela possui o mesmo processador. Então uma Canon que é, vamos dizer assim, meio que de entrada, possui o mesmo processador de uma de alto nível. Então o que isso te favorece, né? Se observar aqui, não sei se vai pegar o som, é a velocidade de disparos que ela tem. Ela consegue fazer vários disparos e absorver isso de forma rápida para a câmera. Isso é muito importante para a área esportiva. A área esportiva, principalmente se pegar vôlei, handball, futebol, às vezes um lance, ele tem 3, 4 segundos de lance. E você fazer esse disparo contínuo do movimento, você consegue pegar aquela foto, aquele lance exato, que pode ser o diferencial. Então, em câmeras mais antigas, a DSLR, você consegue ter disparos, mas eles não são tão rápidos e ele demora um pouco mais essa leitura para transferir para um cartão de memória. Então, invista também no cartão de memória, que ele precisa ser rápido para absorver essa informação. Não adianta nada você ter vários megas de informação e o cartão não conseguir absorver isso. Então, precisa estar sincronizado os dois, uma memória rápida com um cartão que consiga absorver essa informação. Essa é uma das vantagens, né? Então, a velocidade. E falando em obturador e disparos, a R10 tem 15 disparos mecânicos. Isso é muito bom, é bem acima da média de várias outras de alto nível, inclusive. Não tem tantos disparos igual ela, às vezes tem 2, 3 disparos a menos. Então ela tem 15 disparos mecânicos e consegue expandir até 23 no digital. Não é necessário digital, os 15 disparos mecânicos já te atende super, é bem acima da média. Você não costuma fazer tantos disparos numa cena, né? Porque às vezes aquele movimento, principalmente por exemplo do vôlei, que tem todo o movimento do atleta, desde o salto até a cortada da bola,
é coisa de 2, 3 segundos, e esses 15 disparos conseguem atender esse tempo tranquilamente. Então você vai conseguir pegar aquele momento certinho, às vezes encosta na bola, vai depender da velocidade do obturador que você colocou. Atende muito bem, é uma ótima câmera, principalmente para a área do meio esportivo. Megapixel, ela tem 24.2 megapixels. O que é um megapixel? Imagina 24 milhões e 200 mil tijolos. Basicamente é isso. Então, quando você tem tantos tijolinhos formando uma imagem, quando você amplia ela, você não perde a qualidade. Quando você tem poucos tijolos, poucos megapixels, você vai ampliar, você vai começar a ver mais granulados, vai pegar um pouco mais de distorção da imagem, um pouco mais embaçada. Então, às vezes você pega um cenário desse tamanho, e aí você quer recortar nesse pedacinho aqui. E aí quando você recorta, fica tudo embaçado, é a quantidade de megapixels que vai influenciar também. Então tem a questão de definição, tem a questão de luz, tem várias questões que englobam, mas o megapixel é importante por isso. Então você vai ter um espaço de trabalho maior, e aí você fala assim, pô, essas informações aqui tá muito poluída, eu quero só isso aqui. Aí você vai conseguir cropar, recortar e ter a informação que você quer em boa qualidade, sem ter perdido muita qualidade nesse recorte. Então o megapixel é basicamente isso. Então uma câmera com mais megapixels é importante? É importante. 24 megapixels é bom? É ótimo. Ela já atende assim, tranquilamente. Já para gravação de vídeo, ela filma em 4K a 60 fps e em Full HD a 120 fps. Então você consegue fazer um slow motion com ela tranquilamente também. Então, tanto aí para casamentos, esportivo, manobras radicais, carros, você consegue ter um bom desempenho com ela para fazer as gravações, que ela é uma câmera que filma em Full HD a 120 fps e o 4K a 60. Normalmente, quando a gente vai fazer gravações como esse de um podcast, ou de gravações dessas como para o YouTube, você normalmente usa 24 fps. Então, para gravações assim, é tranquilo. E se você precisar de um alto desempenho para questões mais externas e esportivas, vai te atender tranquilamente também. Um ponto importante que ela tem é o seu sistema de autofoco. Ele é um dual foco Dual Pix, CMOS. Ele é um sistema assim, extremamente rápido, extremamente preciso. Consegue identificar aí pessoas, objetos, veículos, então, animais. Então esse é algo que trouxe de diferencial aí para quem não é R10 e principalmente para quem está na área esportiva, é assim, essencial, é uma das coisas primordiais. Eu mesmo estava na demonstração do MotoGP aqui em Goiânia, no autódromo, e fotografando, vinha as motos, ela já cravava um foco. Para quem já assiste MotoGP sabe que os momentos são extremamente rápidos, né? Pra gente acompanhar até com a lente. Então, ela já antecipar e cravar o foco e acompanhar o foco enquanto eu acompanho com a câmera junto, facilitou muito meu trabalho. Principalmente quem faz algumas fotos mais distorcidas, faz alguns efeitos nas fotos, fazem fotos que o sistema plane, né? Então, isso faz um total diferencial para a área esportiva e para quem não é R10. O ISO dela vai até 32.000. O que é o ISO? O ISO, ele te possibilita aumentar a claridade da sua imagem, né, da sua captação de luz. Em troca, você desce um pouco da qualidade da imagem. Então a imagem vai ficar mais clara, só que isso vai granular um pouco a imagem. Então só recomenda o uso do ISO em locais escuros. Então você tem que sempre estar fazendo aquela compensação e pensar no que vai ser melhor para o momento. Para área esportiva, por exemplo, você vai fotografar ginásios geralmente são escuros. Então você não consegue usar o ISO 100, o ISO 200, que é o ideal, que é o que vai ficar mais lindo, vai ficar mais nítido e preciso. Você vai ter que subir aí, às vezes, o ISO para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 se for à noite. Então ela vai conseguir te entregar uma boa qualidade, só que não tão perfeita igual era no 200, 300, 500 de ISO. Mas tá tudo ok, faz parte. É normal, todas as câmeras vão ter isso. Algumas vão ter uma certa qualidade maior nessa transição, né, que outras, mas a R10 comparada às câmeras mais antigas já dá um pau assim, tranquilo. Então pode ficar tranquilo na questão de ISO dela. Hoje no Lightroom também você consegue ter uma remoção de granulação, né, remoção de ruídos que a pessoa fala. Então você já consegue recorrigir isso em aplicativos, mas a câmera R10 consegue até 32.000 de ISO. Então isso é muita luz.
principalmente se você estiver de noite, se jogar muito esse ISO lá para cima, você vai conseguir ver praticamente tudo claro, mas em troca vai ter bastante ruído, então tenha ciência disso. Mas assim, não é um pênalti da R10, pelo contrário, são todas as câmeras, tem esses poréns, então você tem que sempre analisar na hora da sua fotografia. Depois eu vou fazer também um tutorial sobre fotografia esportiva, aí vocês vão ver como é que a gente trabalha em questão do ISO, em questão da velocidade do obturador e outras coisas que você vai poder compensar, né? Algumas dicas aí, macetes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Visores dela são visores normais, né? Padrão aí que são das maioria das câmeras, né? Você tem um visor aqui que é um visor eletrônico e você tem o visor do monitor LCD, que é articulável, né? Você consegue aí fazer a movimentação dele, principalmente se você quiser gravar de um jeito ou de outro, né? Você consegue fazer o contorno. Você quer se gravar, você consegue vendo aqui a visualização, deixa eu ligar aqui. Então vai estar até mostrando a minha câmera gravando. Você consegue se ver enquanto se grava, né? Ou quando você estiver fotografando alguma pessoa, você vira para você mesmo e aí você vai conseguir tirar as fotos desse jeito. Eu particularmente gosto de tirar fotos direto no visor, eu consigo ter maior precisão. Ela é uma posição assim que às vezes você sente um pouco mais de dor no pescoço, um pouco mais de dor nos olhos, né? Porque tá dentro do visorzinho. Porém, a precisão que eu tenho, eu acho ela muito maior. Minha esposa, por exemplo, já prefere muito mais visor, ela consegue fazer umas posições muito melhores assim. Mas aí cada qual vai seguir uma linha, né? Então você tem que testar com os dois e ver qual que você se adapta melhor. Eu particularmente gosto do visor pela velocidade. Você talvez pode gostar do LCD pela praticidade que ele tem, né? E a Canon R10 inclusive consegue tirar fotos pelo LCD. Ele é um LCD touch, você consegue fazer toda a movimentação de configurações pelo LCD. Inclusive, se você clicar nele, você consegue tirar as fotos. As conexões delas, elas fazem a conexão via USB, via Bluetooth, via Wi-Fi e ela consegue fazer também conexões direto para o YouTube. Então você consegue conectar o seu canal do YouTube para fazer transmissões ao vivo. Isso aí, principalmente quem faz transmissões de jogos, ou transmissões de um casamento, seja um cartório civil, um casamento religioso, quer fazer a transmissão ao vivo, ela te permite fazer esse tipo de serviço. Principalmente quem mexe na área de vídeos, né? Isso é excelente para o profissional. Então vamos para os prós e contra da Canon R10. Os prós dela é que é uma câmera leve. Isso é muita diferença. Vocês não estão entendendo, assim. Pro dia a dia, parece besteira, mas pro dia a dia, principalmente quem é da área esportiva,
Eu tenho a original dela, mais 4 que eu comprei que não são originais. Comprei no AliExpress, chegou tranquilo. Recomendo. Elas têm maior duração que a original, inclusive. Então, assim, me atende super bem. Terminei ali as fotografias, já deixo uma no bolso. Para não perder aquele lance. Descarregou, só abri a tampinha aqui, coloquei, já meto bronca de novo, já continuo sem problema nenhum. Mas ela é uma bateria que descarrega um pouco mais rápido. Então você tem que ter isso em ciência, e isso é uma penalidade, querendo ou não. Tem baterias que duram um evento em todo sem preocupação nenhuma. Outra penalidade dela, que eu acho, diferente das Canons R6, por exemplo, o compartimento do cartão de memória é na lateral da R6. O compartimento de cartão é no mesmo, deixa eu ver se dá para pegar aqui, focando. O compartimento da bateria é o mesmo do cartão. Então, para você trocar o cartão, você tem que abrir também o local da bateria. E às vezes, se você tiver com uma câmera presa a um tripé, você vai ter que desrosquear a câmera do tripé, abrir o compartimento para trocar o cartão ou trocar a bateria. Então, os dois estar no mesmo local, eu não achei interessante, eu não acho uma jogada boa. Diferente da R6, a R6 é na lateral e cabe 2 cartões, esse aqui cabe 1. Então, a gente usa um cartão aqui de 64 GB, com a velocidade de 200 MB, como te falei, a velocidade impacta na velocidade que as imagens são transferidas por cartão. Isso, quanto mais rápido for, mais ela libera você para fazer essa sequência de fotos novamente, né? Então, na lateral e ter 2 cartões seria o melhor, seria o ideal dos mundos, mas por ser uma câmera de entrada, a gente entende que foi ali a melhor forma deles colocar, até para economizar espaço, às vezes economizar peso e outras coisas. Mas é uma penalidade dela ser no mesmo local, a bateria e o cartão, e ser embaixo, que atrapalhando às vezes uma adaptação rápida ali. Outra penalidade, vamos dizer assim, é a questão de estabilização. A estabilização dela não tem estabilização no corpo. Então, a estabilização dela segue só a estabilização da lente. Então, para quem filma e precisa da imagem bem certinha, sem tremer nem nada, ela precisa normalmente de um tripé ou de um gimbal, né, com aquela estabilização. Então, ela perde para outras que já têm estabilização no corpo também, que já evita um pouco o tremer, né? E outro ponto importante é o bocal dela. O bocal dela é um bocal RF. Então, as câmeras antigas, né, ela é EF, os modelos antigos. Inclusive, minhas lentes são EF, então eu preciso de um adaptador. Então, já vá pensando, se comprei uma Canon R10, ela veio seca, né, crua, nua, do jeito original, e você não tem uma lente RF, você vai comprar uma lente EF, você vai precisar do adaptador. O adaptador não é caro, assim, é dinheiro, né, querendo ou não. Às vezes pagar 400, 500 reais num adaptador, ou às vezes até menos. Tem Canons R10 que você compra usada, que já vem com adaptador, porque é prático, normalmente o pessoal sempre precisa, e não altera em nada, assim, praticamente a questão de utilização. Nunca me atrapalhou o adaptador, nunca teve perda de qualidade, ou perda de momento, ou deu um problema assim, pelo menos comigo nunca aconteceu. Então, pode comprar um adaptador tranquilo. Agora, se você conseguir comprar as lentes RF, é melhor porque já é geração para ela mesmo, né? A compatibilidade já é para ela mesmo, já é lentes com a geração mais atual, mais recentes. Então vai ter às vezes uma questão de maior nitidez, maior velocidade de foco, maior qualidade. Então, se você tiver condições, compra as lentes RF. Se não tiver, compra o adaptador que você vai conseguir utilizar as lentes EF tranquilamente. Mas sem dúvida é uma câmera assim excelente, é uma câmera que eu utilizo, não é minha câmera de entrada, ainda vou fazer um vídeo também sobre minha câmera de entrada, que foi a 60D. Ela foi minha primeira escolha na migração, até pelo custo-benefício, né? Você encontra essa câmera aí, eu paguei nela usada, eu comprei usada, não comprei nova, eu paguei 5 mil reais nela, então uma câmera usada, 5 mil de entrada. Hoje talvez você encontre até um pouco mais barata, não sei, mas assim, pode comprar sem medo. Eu não sei quais as comparações que você está fazendo, né? Mas ela é excelente, ela vai atender super bem, acho que qualquer tipo de público, seja do pessoal do vídeo, do casamento, formaturas, aniversários, principalmente para a galera do esportivo, vai atender tranquilamente. Já fiz aí campeonato de natação, de vôlei, handball, a própria MotoGP demonstração que teve aqui, atendeu bem. Eu vou até colocar algumas fotos aí seguinte aí para vocês verem como ficaram as qualidades das fotos, o que ela pôde entregar, né, na qualidade.
Então, é uma câmera assim, vai te atender, pode ir sem medo, pode confiar que ela é uma excelente câmera, certo? Se você gostou do vídeo, se você gostou da câmera, deixa aí nos comentários. Se você tem uma, fala pra gente aí o que você acha dela, quais são as penalidades dela, o que tem de bom dela, se você ama, se você odeia, porque públicos são diferentes, né? Então deixa aí que pode ajudar até o próximo. Às vezes alguém pelos comentários vai conseguir ver seu comentário e tomar a decisão a partir dele também. Fala o que você achou desse vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo, eu vou estar começando aí com uma série de vídeos no canal. Tem algumas coisinhas que ainda preciso corrigir, alguns vícios de linguagem, isso é normal, faz parte, eu sei. E vamos estar aí sempre trazendo mais coisas sobre tecnologia, sobre fotografia, até carros tecnológicos. Eu tô fazendo uns do BYD também, sem problema nenhum. Até encontrar aí algo que eu realmente amo, que eu tenho paixão aí. E eu espero estar ajudando vocês. Fico à disposição aí de vocês para qualquer dúvida. Eu tento responder o máximo possível. Pode deixar as dúvidas nos comentários aí que eu vou tentar responder. E tentando sempre auxiliar aí para quem tá começando, porque eu passei por isso, eu sei o tanto que é difícil e eu quero ajudar vocês, certinho? Valeu, até mais, tamo junto!